Algumas memórias não se apagam. Elas têm pelos, olhos brilhantes e o dom de nos amar sem dizer uma palavra. Porque cada cão carrega uma história. E talvez uma parte da sua. Prepare-se para descobrir mais do que uma raça. Descubra um companheiro para a vida. O vento frio de dezembro de 2010 soprava contra as janelas do laboratório de psicologia da Wofford College, em Spartanburg, Carolina do Sul. Dentro, o aquecimento mantinha o ambiente confortável, mas havia uma tensão palpável no ar. Cientistas de 3 universidades diferentes haviam viajado até ali para testemunhar algo que muitos consideravam impossível. Um teste que poderia redefinir tudo o que sabíamos sobre inteligência animal. No centro da sala, uma Border Collie de 6 anos chamada Chaser estava sentada calmamente. Seus olhos castanhos profundos observavam atentamente seu tutor, o professor de psicologia, Dr. John Pilley, um homem de 82 anos com cabelos brancos e um sorriso gentil que escondia uma mente científica rigorosa. Ao redor deles, espalhados pelo chão, havia literalmente mais de 1000 objetos, brinquedos de todos os tipos, tamanhos e cores imagináveis, ursos de pelúcia, bolas, frisbees, cordas, blocos, bonecas. Uma coleção que levou 3 anos para acumular. Estamos prontos para começar, anunciou o Dr. Alliston Reed, o psicólogo que supervisionaria o teste. Ele havia preparado uma lista randomizada de objetos, selecionados por computador entre os 1022 itens que supostamente Chaser conhecia pelo nome. A primeira palavra na lista era Darwin. Doutor. Pilley se ajoelhou ao lado de Chaser, colocou a mão gentilmente em sua cabeça e disse com voz clara: Chaser, encontre Darwin. Onde está Darwin? O que aconteceu em seguida fez todos na sala prenderem a respiração. Chaser não hesitou, não farejou aleatoriamente, não procurou por dicas visuais de seu dono. Ela simplesmente se levantou, caminhou diretamente através do mar de brinquedos, passando por centenas de outros objetos, e parou em frente a um pequeno macaco de pelúcia roxo. Gentilmente ela o pegou com a boca e o trouxe de volta para Pilley, colocando-o em suas mãos. Correto, confirmou Reed, verificando sua lista. Darwin era de fato o macaco roxo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os cientistas se entreolharam. Eles tinham acabado de testemunhar algo que os livros de psicologia diziam ser impossível. Um animal não humano demonstrando compreensão genuína de linguagem simbólica abstrata. Mas este era apenas o começo. Nas próximas 3 horas, Chaser seria testada com dezenas de objetos, em diferentes configurações, com diferentes comandos, e ela acertaria quase todos. Para entender a magnitude do que estava acontecendo naquele laboratório, precisamos voltar no tempo, muito tempo. Precisamos entender de onde vieram esses cães extraordinários e como um encontro casual entre um professor aposentado e um filhote mudaria nossa compreensão sobre os limites da mente animal. A história dos Border Collies começa nas brumas do tempo, nas terras fronteiriças entre a Escócia e a Inglaterra. Uma região conhecida como The Borders era um lugar de beleza selvagem e brutal, onde colinas ondulantes se estendiam até onde os olhos podiam ver, cobertas por um tapete verde que escondia rochas traiçoeiras e ravinas profundas. O clima era implacável. Chuvas torrenciais podiam se transformar em nevascas em questão de horas, e os ventos cortantes do Mar do Norte podiam derrubar um homem desprevenido. Neste ambiente hostil, durante séculos, pastores lutavam para sobreviver. Suas vidas dependiam inteiramente de seus rebanhos de ovelhas, animais que forneciam lã para roupas, leite para queijo e carne para os longos invernos. Perder mesmo uma pequena parte do rebanho poderia significar a diferença entre a vida e a morte para uma família inteira. Os pastores precisavam de ajuda e eles a encontraram em cães, mas não qualquer cão. As condições extremas das Borders exigiam algo especial. Os cães precisavam ser resistentes o suficiente para trabalhar o dia todo em condições brutais, inteligentes o suficiente para tomar decisões independentes quando estavam fora do alcance da voz do pastor, e gentis o suficiente para não machucar as ovelhas valiosas. Durante gerações, os pastores cruzaram cuidadosamente seus melhores cães de trabalho. Não havia clubes de raça ou padrões escritos, apenas a seleção brutal da necessidade. Cães que não podiam fazer o trabalho não sobreviviam para se reproduzir. Cães que se destacavam eram cuidadosamente cruzados na esperança de passar suas habilidades adiante. Um dos primeiros relatos escritos desses cães extraordinários vem de 1570. James Hogg, um pastor no Vale de Tweed, mantinha um diário detalhado de sua vida nas colinas. Em uma entrada particularmente dramática, datada de 15 de outubro, ele escreveu:
Uma tempestade terrível desceu sobre nós sem aviso. O céu escureceu como a noite ao meio-dia, e o vento uivava como os demônios do inferno. Eu podia ver minhas ovelhas, todas 300 delas, correndo em pânico em direção aos penhascos de Blackface. Corri o mais rápido que pude, mas sabia que era inútil. Eu perderia metade do rebanho antes de alcançá-las. Foi então que Hemp, meu cão preto e branco, fez algo que ainda não consigo compreender totalmente. Ele não correu diretamente para as ovelhas como qualquer cão faria. Em vez disso, ele traçou um grande arco, correndo mais rápido do que eu jamais o vi correr, e de alguma forma apareceu do outro lado do rebanho, entre elas e o penhasco. Então ele fez a coisa mais estranha. Ele se deitou e as encarou. Não latiu, não se moveu, apenas as encarou com aqueles olhos estranhos dele. E por Deus, todas as 300 ovelhas pararam como se tivessem sido transformadas em pedra. Elas ficaram ali, tremendo, até eu chegar e guiá-las para a segurança. Hemp salvou todo o meu rebanho, e provavelmente minha vida, com nada além de um olhar. Este olhar que Hogg descreveu se tornaria lendário. Os pastores começaram a chamá-lo de The Eye, o olho, e se tornou a característica definidora desses cães das fronteiras. Era um olhar intenso, quase hipnótico, que parecia penetrar na alma das ovelhas e dobrá-las à vontade do cão. Cientistas modernos agora entendem que este é um comportamento de caça modificado, o olhar fixo que um predador usa antes de atacar. Mas nos Border Collies, o instinto de morder foi suprimido, deixando apenas o poder do olhar. Durante os próximos 3 séculos, esses cães das fronteiras permaneceram um segredo bem guardado das colinas remotas. Ocasionalmente, um viajante retornaria com histórias de cães que podiam controlar enormes rebanhos com precisão sobrenatural, mas essas histórias eram geralmente descartadas como exageros. Isso mudou em 1873, com a primeira competição de cães pastores realizada em Bala, no país de Gales. A competição foi ideia de R.J. Lloyd Price, um proprietário de terras que havia testemunhado esses cães trabalhando e ficou convencido de que o público ficaria maravilhado com suas habilidades. Ele estava certo. 10.000 pessoas compareceram para assistir, uma multidão enorme para a época. O que eles viram os deixou sem palavras. Um cão após o outro demonstrou habilidades que pareciam impossíveis. Eles moviam ovelhas através de percursos complexos, separavam ovelhas específicas do rebanho e respondiam a assobios e comandos de mão de centenas de metros de distância. Mas foi um cão chamado Tweed que roubou o show. Seu handler ficou do lado oposto de um campo de 10 acres e, usando apenas assobios, guiou o Tweed para reunir 50 ovelhas espalhadas, movê-las através de uma série de portões, separá-las em 2 grupos por cor e então reuni-las novamente em um curral. Tudo em menos de 15 minutos. O London Times cobriu o evento e seu correspondente escreveu: "Se não tivesse visto com meus próprios olhos, teria considerado os relatos como fantasia. Estes cães demonstram uma inteligência que desafia a explicação. Eles parecem compreender não apenas comandos, mas intenções. Eles antecipam problemas e os resolvem independentemente. São, em uma palavra, extraordinários." Mas mesmo esses cães notáveis palideceriam em comparação com o que estava por vir. Em 1893, em uma fazenda modesta em Northumberland, nasceu um filhote que mudaria para sempre a raça e estabeleceria o padrão pelo qual todos os Border Collies futuros seriam medidos. Seu nome era Old Hemp. Adam Telfair, o dono de Hemp, era um pastor de poucas palavras e muita experiência. Ele havia cruzado cuidadosamente sua cadela Meg, conhecida por sua inteligência aguçada, com Roy, um macho forte com excelente resistência. Mas mesmo Telfair não estava preparado para o que ele havia criado. Hemp era diferente desde o início. Enquanto seus irmãos de ninhada brincavam e lutavam como filhotes normais, Hemp observava. Ele estudava as ovelhas através da cerca, sua cabeça inclinada como se estivesse decifrando um quebra-cabeça complexo. Com apenas 6 semanas de idade, ele começou a demonstrar comportamentos de pastoreio, circulando suas irmãs e tentando movê-las como um grupo. Aos 6 meses, Hemp participou de sua primeira competição. Os juízes experientes, muitos dos quais haviam trabalhado com cães pastores por toda a vida, ficaram atônitos. O jovem cão se movia com uma economia de movimento que eles nunca haviam visto. Enquanto outros cães corriam freneticamente, latindo e desperdiçando energia, Hemp deslizava pelo campo como uma sombra. Ele nunca latia, não precisava. Seu olhar era suficiente. Um juiz escreveu em suas notas: "O cão do Sr. Telfair trabalha de uma maneira que não consigo descrever adequadamente.
nitidamente. É como se ele pudesse ver o campo inteiro de cima, como um general examinando um campo de batalha. Ele está sempre exatamente onde precisa estar, muitas vezes antes mesmo das ovelhas perceberem que vão tentar escapar. Em 30 anos julgando cães, nunca vi nada parecido. Hemp competiu em competições por apenas alguns anos, mas dominou completamente. Ele nunca perdeu. Mais importante, ele passou suas habilidades extraordinárias para seus filhos. Hemp foi pai de mais de 200 filhotes durante sua vida, e seus descendentes varreram as competições em toda a Grã-Bretanha. Não demorou muito para que se tornasse quase impossível encontrar um cão pastor de sucesso que não tivesse Hemp em sua linhagem. Mas Hemp deu mais do que apenas habilidade física para seus descendentes. Análises genéticas modernas revelaram que ele carregava uma combinação única de genes que afetavam o desenvolvimento do cérebro. Esses genes, agora fixados na raça, resultam em cérebros com significativamente mais conexões neurais do que outros cães. É como se Hemp tivesse dado a seus descendentes computadores mais poderosos para trabalhar. Claro, com grande poder vem grande responsabilidade e problemas. Os mesmos genes que davam aos descendentes de Hemp sua inteligência extraordinária também os tornavam propensos a certas condições. A anomalia do olho do Collie, uma condição que pode levar à cegueira, apareceu com frequência crescente. Epilepsia se tornou comum. E talvez mais significativamente, esses cães superinteligentes começaram a mostrar sinais do que só podemos chamar de problemas de saúde mental quando não recebiam estimulação mental suficiente. À medida que o século XX avançava, Border Collies começaram a se espalhar além de suas colinas natais. Fazendeiros na Austrália, Nova Zelândia e Américas ouviram sobre esses cães milagrosos e começaram a importá-los. Mas foi na América do Norte que o próximo capítulo de sua história seria escrito. Em 1995, um psicólogo chamado Dr. Stanley Coren, da Universidade de British Columbia, decidiu responder definitivamente uma pergunta que havia intrigado os amantes de cães por gerações. Quais raças são as mais inteligentes? Ele desenvolveu uma metodologia rigorosa, pesquisando 208 juízes de obediência canina da American Kennel Club e Canadian Kennel Club. Esses juízes haviam coletivamente avaliado milhares de cães de 140 raças diferentes. Coren pediu aos juízes para classificar as raças com base em 3 tipos de inteligência: instintiva, o que o cão foi criado para fazer; adaptativa, quão bem o cão resolve problemas; e de trabalho, obediência, quão rapidamente o cão aprende de humanos. Os resultados foram tabulados e analisados estatisticamente. Quando Coren viu os resultados finais, ele refez os cálculos 3 vezes, não porque os resultados fossem próximos, mas porque não eram. O Border Collie não estava apenas no topo da lista, estava em uma categoria estatística própria. A diferença entre Border Collies e a segunda raça mais inteligente, Poodles, era maior do que a diferença entre a segunda e a 10ª. Foi como descobrir que uma espécie de cão tinha um QI de 180, enquanto todas as outras estavam em torno de 100. Coren explicaria mais tarde em uma entrevista. Estatisticamente, era um outlier tão extremo que inicialmente pensei que deveria haver algum erro nos dados. Mas não havia erro. Border Collies consistentemente aprendiam novos comandos em menos de 5 repetições e obedeciam ao primeiro comando 95% do tempo ou mais. Para colocar isso em perspectiva, a raça média precisava de 25-40 repetições para aprender um novo comando e obedecia ao primeiro comando apenas 50% do tempo. O livro de Coren, A Inteligência dos Cães, tornou-se um best-seller e de repente todos queriam saber mais sobre esses cães gênios. Foi nesse ambiente de crescente fascínio pela inteligência canina que o próximo grande avanço ocorreria, não em um laboratório ou universidade, mas em uma pequena cidade na Alemanha. Em 2002, uma dona de casa alemã chamada Susanne Baus entrou em contato com o Instituto Max Planck para Antropologia Evolutiva em Leipzig. Ela alegou que seu Border Collie de 9 anos, Rico, conhecia os nomes de mais de 200 brinquedos. Os cientistas do instituto, liderados pela doutora Juliane Kaminski, eram céticos. Embora cães claramente pudessem aprender a associar sons com ações, como sentar ou ficar, a ideia de que um cão poderia aprender substantivos, nomes para objetos, da mesma forma que crianças humanas aprendem vocabulário parecia improvável. Mas Kaminski era uma cientista, e cientistas testam alegações em vez de descartá-las. Ela e sua equipe viajaram para a casa de Baus e montaram uma série de experimentos rigorosos. Rico e seus brinquedos foram colocados em uma sala, enquanto Baus ficou em outra sala, impossibilitada de dar qualquer dica visual para o cão. O primeiro teste foi direto. 10 dos brinquedos de Rico foram espalhados pela sala. Do outro cômodo, Baus chamou: Rico,
onde está o Senhor Tigre? Sem hesitação, Rico pegou um tigre de pelúcia. Rico, traga a dona abelha. Rico trouxe uma abelha de pelúcia. Um por um, Rico identificou corretamente todos os 10 brinquedos. Impressionante, mas Kaminsky suspeitava que poderia haver explicações mais simples. Talvez Rico estivesse respondendo a dicas sutis no tom de voz de sua dona. Talvez certos sons naturalmente combinassem com certos brinquedos. Ela precisava cavar mais fundo. O próximo experimento foi mais revelador. Kaminsky colocou 7 brinquedos que Rico conhecia bem em uma sala, junto com um brinquedo completamente novo que ele nunca havia visto antes. Então Baus pediu a Rico para buscar um item usando uma palavra que ele nunca havia ouvido. Rico, onde está o Siegfried? Rico entrou na sala e parou. Ele olhou para cada um dos brinquedos familiares por vez, claramente reconhecendo-os. Então seu olhar pousou no novo brinquedo, um pequeno Papai Noel de pelúcia. Ele o cheirou cautelosamente, pegou-o e o levou para sua dona. Kaminsky mal podia acreditar. Rico havia demonstrado uma capacidade cognitiva chamada mapeamento rápido, a habilidade de formar uma associação rápida e aproximada entre uma palavra e um objeto através de exclusão lógica. É exatamente assim que crianças pequenas aprendem novas palavras. Se mamãe aponta para uma mesa com uma maçã, uma banana e uma fruta desconhecida e diz, pegue o kiwi, a criança deduz que kiwi deve ser a fruta desconhecida, mas Kaminsky precisava ter certeza. Ela testou Rico repetidamente, com diferentes objetos novos e diferentes palavras novas. Os resultados foram consistentes. Rico podia aprender novas palavras em uma única exposição e, mais impressionante ainda, lembrar delas semanas depois. Quando o estudo foi publicado na prestigiosa revista Science em 2004, causou sensação. A imprensa popular adorou a história do cão gênio, mas as implicações científicas eram profundas. Rico havia demonstrado que a capacidade de aprendizado rápido de palavras não era exclusivamente humana. Isso levantou questões fundamentais sobre a natureza da linguagem e cognição. Do outro lado do Atlântico, um professor de psicologia aposentado leu sobre Rico com grande interesse. John Peele havia ensinado psicologia no Wofford College por 30 anos antes de se aposentar. Aos 76 anos, ele estava desfrutando de uma aposentadoria tranquila com sua esposa Sally em sua casa em Spartanburg, Carolina do Sul. Mas a aposentadoria não combinava bem com a mente inquieta de Peele. John estava ficando impossível. Sally lembraria mais tarde. Ele havia passado a vida inteira trabalhando com ideias e estudantes e de repente não tinha nada para desafiar sua mente. Ele estava reorganizando a garagem pela 3ª vez quando sugeri que talvez precisássemos de um cachorro. A sugestão de Sally era prática. Ela pensou que um cão daria a John algo para fazer, alguém para levar para passear. Mas quando Peele leu sobre Rico, uma ideia começou a se formar. E se ele pudesse replicar o estudo? Melhor ainda. E se ele pudesse expandi-lo? Rico conhecia 200 palavras. Quão longe poderia realmente ir a capacidade de aprendizado de palavras de um cão? Em 2004, os Peeleys trouxeram para casa um filhote de Border Collie de 8 semanas. Eles a chamaram de Chaser, porque desde o primeiro dia ela adorava perseguir qualquer coisa que se movesse. Mas Peele tinha planos maiores para ela do que apenas buscar bolas. Peele abordou o treinamento de Chaser com o rigor de um cientista e a paciência de um professor experiente. Ele desenvolveu uma metodologia sistemática. Cada dia, ele introduziria um novo objeto com um nome único. Ele mostraria o objeto para Chaser, diria seu nome claramente, brincariam com ele juntos. E então ele esconderia o objeto entre outros e pediria para ela encontrá-lo. Mas Peele foi além do simples reconhecimento de nomes. Ele queria ver se Chaser podia entender categorias, conceitos abstratos que agrupam objetos similares. Então, alguns brinquedos eram bolas, qualquer coisa que quicasse. Alguns eram frisbees, qualquer coisa plana que pudesse ser lançada. E alguns eram simplesmente brinquedos, uma categoria geral para todos os objetos de brincadeira. O progresso inicial foi lento, mas constante. Aos 5 meses, Chaser conhecia 50 palavras. Peele mantinha registros meticulosos, testando-a regularmente para garantir que ela realmente havia aprendido cada palavra e não estava apenas adivinhando. Mas por volta dos 7 meses de idade, algo notável aconteceu. Chaser começou a aprender mais rápido. Foi como assistir uma criança de repente entender a leitura. Peele escreveria em suas notas. De repente, ela compreendeu que esses sons que eu estava fazendo eram nomes e que tudo podia ter um nome. A partir desse ponto, ela começou a aprender novas palavras cada vez mais rapidamente. Com 1 ano de idade, Chaser conhecia mais de 200 palavras, igualando Rico. Mas Peele não estava satisfeito. Ele continuou.
Hora após hora, dia após dia. A rotina deles era implacável. 4, 5 horas de treino por dia, todos os dias. Para muitos cães, isso seria tedioso, mas para Chaser, era o paraíso. Border Collies são viciados em trabalho, e aprender palavras havia se tornado o trabalho de Chaser. Sally Pilley observava com uma mistura de diversão e preocupação enquanto sua casa se enchia de brinquedos. Tínhamos brinquedos em todos os lugares, ela lembrou. No porão, no sótão, em cada armário. John os organizava obsessivamente por categoria e mantinha listas detalhadas. Nossos netos adoravam visitar. Era como vir para uma loja de brinquedos. Com 2 anos de idade, Chaser conhecia 800 palavras. Pilley começou a se perguntar se havia um limite. Ele consultou com psicólogos infantis e descobriu que a criança média de 3 anos conhece cerca de 1000 palavras. Isso se tornou sua meta. Poderia um cão igualar o vocabulário de uma criança pequena? Mas Pilley não estava interessado apenas em números. Ele queria entender a profundidade da compreensão de Chaser. Ele começou a ensinar-lhe verbos além do simples pegar. Chaser aprendeu a tocar objetos com a pata, pegar com a boca, levar objetos para outros objetos e colocar objetos em cima ou ao lado de outros. Então, veio a combinação de substantivos e verbos. Chaser, pegue a bola, era diferente de Chaser, toque a bola, que era diferente de Chaser, leve a bola para o frisbee. Isso exigia que Chaser entendesse não apenas palavras individuais, mas sintaxe, a estrutura da linguagem. Os testes que Pilley desenvolveu tornaram-se cada vez mais sofisticados. Ele colocaria 3 objetos em uma sala, digamos, uma bola, um frisbee e uma corda. Então ele daria a Chaser uma série de comandos. Toque o frisbee, pegue a bola, leve a corda. Chaser tinha que lembrar todos os 3 comandos na ordem e executá-los corretamente. Você podia ver ela processando, Robin, a filha de Pilley, descreveu. Seus olhos se moveriam entre os objetos, quase como se ela estivesse ensaiando mentalmente os comandos. Então ela executaria a sequência perfeitamente. Era incrível de assistir. Em 2008, com Chaser conhecendo mais de 1000 palavras, Pilley percebeu que precisava de verificação científica independente. Ele entrou em contato com colegas na comunidade de psicologia e logo uma equipe de pesquisadores estava a caminho de Spartanburg. O teste formal foi elaborado para ser absolutamente rigoroso. Os pesquisadores selecionaram aleatoriamente objetos do enorme vocabulário de Chaser. Pilley foi vendado para que não pudesse dar dicas visuais inadvertidas. Chaser teve que recuperar objetos de outra sala, garantindo que ela não estava respondendo a sinais sutis. Durante 3 dias, Chaser foi testada repetidamente. Objetos que ela não via há meses foram solicitados. As palavras foram pronunciadas por diferentes pessoas, com diferentes sotaques. Os comandos foram dados em diferentes ordens e combinações. E através de tudo isso, Chaser performou quase perfeitamente. Mas o teste mais impressionante veio quando os pesquisadores decidiram testar a compreensão de Chaser sobre categorias. Eles colocaram uma mistura de objetos em uma sala. Alguns eram brinquedos de Chaser, outros eram objetos domésticos comuns que ela nunca havia visto antes. Então eles pediram: Chaser, encontre um brinquedo. Chaser entrou na sala e começou a examinar sistematicamente os objetos. Ela cheirou um sapato e passou por ele. Ela tocou um livro com o nariz e o ignorou. Mas quando encontrou um dos seus brinquedos, ela o pegou e trouxe. Repetidamente, ela identificou corretamente apenas seus brinquedos, ignorando os não brinquedos. Isso era profundo. Chaser não estava apenas memorizando associações entre sons e objetos. Ela entendia que brinquedo era uma categoria, um conceito abstrato que englobava muitos objetos diferentes, com base em sua função, não em sua aparência. Quando os resultados foram publicados em 2011 na revista Behavioral Processes, o mundo científico tomou nota. Chaser não havia apenas quebrado o recorde de rico, ela o havia destruído. Seus 1022 palavras representavam um vocabulário maior do que o de muitas crianças de 2 anos. Mas mais importante que os números era a qualidade de sua compreensão. Enquanto Chaser estava redefinindo os limites da cognição canina em um laboratório, outros Border Collies estavam demonstrando suas extraordinárias habilidades no mundo real, muitas vezes em situações de vida ou morte. Na manhã de 11 de setembro de 2001, quando o impensável aconteceu em Nova York, equipes de busca e salvamento de todo o país correram para ajudar. Entre eles, estava James Symington, um oficial de busca e salvamento da Nova Escócia, e seu parceiro de 5 anos, um Border Collie chamado Blitz. Blitz havia sido treinado em busca e salvamento desde filhote, mas nada poderia tê-lo preparado para a devastação do Ground Zero. O ar estava cheio de poeira e fumaça. O barulho era ensurdecedor. Sirenes,
Máquinas pesadas, gritos de trabalhadores. O cheiro era avassalador. Uma mistura tóxica de concreto pulverizado, metal queimado e coisas piores. Muitos cães simplesmente desligaram. Symington lembrou anos depois, sua voz ainda pesada com a memória. O sobrecarga sensorial era demais. Cães que eram estrelas em treinamento ficaram sobrecarregados e tiveram que ser retirados. Mas Blitz fez algo que eu nunca tinha visto antes. Em vez de procurar aleatoriamente ou ficar sobrecarregado, Blitz desenvolveu seu próprio sistema. Ele dividiria mentalmente uma área em uma grade e a pesquisaria metodicamente, marcando locais de interesse com uma pata antes de seguir em frente. Depois de cobrir toda a área, ele retornaria aos locais marcados em ordem de prioridade. Ele estava fazendo triagem, explicou Symington, como um médico de emergência decidindo quais pacientes tratar primeiro. Ele de alguma forma estava categorizando os cheiros e sons que estava detectando e tomando decisões sobre quais eram mais prováveis de indicar sobreviventes. Durante 37 horas diretas, Blitz trabalhou nos escombros. Outros cães eram trocados a cada poucas horas, exaustos física e mentalmente. Mas Blitz se recusava a parar, e Symington confiava nele o suficiente para deixá-lo continuar. Foi na 3M17 a hora que Blitz fez sua descoberta mais importante. Ele estava reexaminando uma área que já havia coberto horas antes quando de repente parou. Seus ouvidos se levantaram, sua postura mudou. Ele começou a cavar freneticamente em um ponto específico, ignorando os comandos de Symington para esperar pela equipe de escavação. Eu nunca o tinha visto tão determinado, disse Symington. Ele estava cavando como se sua vida dependesse disso. Chamamos a equipe de escavação e eles começaram a remover cuidadosamente os escombros onde Blitz havia indicado. 15 metros abaixo, em um pequeno bolsão de espaço criado por vigas caídas, eles encontraram Genelle Guzman, gravemente ferida, mas viva. Ela havia estado presa por mais de 27 horas e seria a última pessoa resgatada viva dos escombros. Como Blitz sabia, a área havia sido verificada antes sem resultado. Symington tem uma teoria. Acho que algo mudou. Talvez a temperatura caiu o suficiente para que ele pudesse detectar o calor do corpo dela. Ou talvez ela tenha feito algum pequeno som que apenas ele podia ouvir. Mas ele se lembrou de que aquela área era ligeiramente diferente de antes e isso o fez verificar novamente. Esse tipo de memória comparativa, essa habilidade de notar mudanças sutis ao longo do tempo é extraordinário. A história de Blitz é apenas uma entre muitas. Em Montana, em 2012, um Border Collie de busca e salvamento chamado Meg demonstrou habilidades de resolução de problemas que deixaram até manipuladores experientes surpresos. Duas crianças, idades 6 e 8, estavam perdidas em uma floresta densa há 20 horas. A temperatura estava caindo rapidamente e as equipes de busca estavam ficando desesperadas. Meg foi trazida para o último local conhecido das crianças. Ela farejou ao redor, pegando o cheiro, e então fez algo inesperado. Em vez de seguir a trilha de cheiro na direção que as crianças haviam ido, ela parou. Pareceu calcular por um momento e então decolou correndo na direção completamente oposta. Pensei que ela tivesse perdido o juízo, admitiu Carol, a manipuladora de Meg. Ela estava indo a 180 graus na direção errada. Alguns dos outros buscadores começaram a gritar que ela estava errada, que deveríamos chamar outro cão. Mas eu conhecia Meg há 8 anos. Ela nunca fazia nada sem uma razão. Carol confiou em seu cão e a seguiu. 2 horas depois, Meg encontrou as crianças, frias e assustadas, mas ilesas, amontoadas sob uma grande árvore caída. Elas estavam a quase 3 milhas do último local conhecido, na direção oposta de onde haviam começado. Como Meg sabia onde procurar? A análise posterior da trilha das crianças revelou a resposta. As crianças haviam de fato caminhado na direção que as equipes de busca esperavam, por cerca de 1 milha. Mas então, confusas e assustadas no escuro, elas haviam começado a caminhar em círculos, eventualmente voltando e passando por seu ponto de partida na direção oposta. Meg havia de alguma forma calculado isso. Ela levou em consideração o padrão típico de pessoas perdidas. Estatisticamente, crianças perdidas quase sempre viram à esquerda. A topografia do terreno, havia um riacho que teria atuado como uma barreira em uma direção. A direção do vento nas últimas 20 horas, que teria afetado como a trilha de cheiro se dispersou. O tempo decorrido, quanto mais longe as crianças poderiam ter viajado, ela criou um modelo mental de onde as crianças provavelmente estariam, explicou um especialista em busca e salvamento que analisou o caso. Isso requer não apenas rastrear um cheiro, mas entender o comportamento humano, física ambiental e probabilidade. É o tipo de pensamento complexo e abstrato que associamos a humanos, não a cães.
Enquanto alguns Border Collies estavam salvando vidas em situações dramáticas, outros estavam mudando vidas de maneiras mais silenciosas, mas igualmente profundas. Em 2016, no Colorado, Nancy Peterson estava vivendo o que ela descreveu como uma meia-vida. Aos 34 anos, ela havia desenvolvido epilepsia severa após um acidente de carro. As convulsões vinham sem aviso, tornando impossível dirigir, trabalhar ou até mesmo sair de casa sozinha. Eu era prisioneira do meu próprio corpo, Nancy explicou. Nunca sabia quando uma convulsão aconteceria. Eu tinha quebrado ossos caindo, me queimado na cozinha, quase me afogado no banho. Minha vida havia encolhido para os limites do meu apartamento. Sua neurologista sugeriu um cão de serviço, mas Nancy era cética. Ela havia ouvido falar de cães que podiam detectar convulsões, mas eles eram raros e caros. Através de uma série de eventos fortuitos, ela acabou conhecendo Storm, um Border Collie de 2 anos que havia sido devolvido a um criador porque era intenso demais para sua família anterior. Storm não tinha treinamento formal como cão de detecção de convulsões. Na verdade, muitos especialistas acreditavam que tal treinamento era impossível. A habilidade de detectar convulsões parecia ser algo que alguns cães tinham naturalmente, não algo que pudesse ser ensinado. Mas Storm tinha algo especial. Dentro de uma semana morando com Nancy, Storm começou a agir estranhamente. Cerca de 20 minutos antes de Nancy ter uma convulsão, ele se tornava inquieto. Ele a tocava com a pata, choramingava suavemente e tentava guiá-la para o sofá ou cama. No começo, pensei que era coincidência, disse Nancy. Mas depois aconteceu novamente. E novamente. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. Intrigada, a neurologista de Nancy começou a documentar o comportamento de Storm. O que eles descobriram foi notável. Storm estava detectando mudanças extremamente sutis que precediam as convulsões de Nancy. Mudanças mínimas no odor corporal causadas por alterações químicas pré-convulsão. Microexpressões faciais das quais Nancy não estava ciente. Pequenas mudanças em seus padrões de movimento e postura. Mas Storm não parou por aí. Por conta própria, ele começou a desenvolver diferentes respostas para diferentes tipos de convulsões. Para convulsões pequenas, ele simplesmente ficaria perto de Nancy e a guiaria para a segurança. Mas para convulsões grandes, ele abriria a porta do apartamento para permitir que os vizinhos entrassem se necessário. Ativaria um alarme especial que Nancy havia instalado. Removeria objetos perigosos do caminho de Nancy. Após a convulsão, traria a ela água e medicação. Ele criou seus próprios protocolos, explicou a neurologista de Nancy, espantada. Ninguém o ensinou a fazer essas coisas. Ele observou, aprendeu e desenvolveu um sistema complexo de respostas baseado em suas observações. É resolução de problemas em um nível que raramente vemos mesmo em humanos. A vida de Nancy foi transformada. Com o aviso de 20 minutos de Storm, ela podia se preparar para as convulsões, chegando a um lugar seguro e alertando outros se necessário. Ela voltou ao trabalho, começou a dirigir novamente, com Storm sempre no carro, e até começou a viajar. Storm não apenas detecta minhas convulsões, Nancy disse com lágrimas nos olhos. Ele me devolveu minha vida. À medida que histórias como as de Storm se espalhavam, pesquisadores começaram a estudar Border Collies mais sistematicamente, tentando entender as bases neurológicas de suas habilidades extraordinárias. O que eles descobriram foi fascinante e às vezes perturbador. Estudos de imagem cerebral revelaram que Border Collies têm aproximadamente 30% mais conexões neurais em áreas-chave do cérebro em comparação com outras raças de cães. Especificamente, eles mostram desenvolvimento aumentado no córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e tomada de decisão. Hipocampo, crucial para a memória e navegação espacial. Córtex temporal, envolvido no processamento de linguagem. É como se eles tivessem hardware atualizado, explicou a Dr. Sarah Chen, neurocientista da Universidade de Stanford, que liderou um dos estudos. Mas não é apenas sobre ter mais conexões, é sobre como essas conexões são organizadas. Os cérebros de Border Collies mostram padrões de conectividade que são surpreendentemente similares aos observados em primatas superiores. Ainda mais intrigante foi a descoberta de que Border Collies parecem usar processamento paralelo, a habilidade de trabalhar em múltiplos problemas simultaneamente. Em um experimento engenhoso, pesquisadores deram a Border Collies 2 tarefas diferentes para executar ao mesmo tempo: navegar por um labirinto, enquanto também memorizavam uma sequência de objetos. Enquanto outras raças tinham que alternar entre as tarefas, mostrando desempenho diminuído, Border Collies pareciam processar ambas simultaneamente, sem perda de eficiência. Essas descobertas atraíram a atenção de pesquisadores de inteligência artificial. Em 2022, uma equipe do MIT decidiu testar Border Collies contra seus algoritmos de IA mais avançados
transformados em uma série de desafios cognitivos. Os resultados foram humilhantes para os cientistas da computação. Tesla, um Border Collie de 4 anos de Boston, competiu contra a IA de ponta em reconhecimento de padrões em conjuntos de dados visuais, resolução de novos problemas com regras em mudança, adaptação a ambientes dinâmicos. Tesla venceu decisivamente em todas as categorias, mas não foi apenas que ele venceu, foi como ele venceu. A IA usava força bruta computacional, analisando milhões de possibilidades. Tesla parecia intuir soluções, muitas vezes encontrando atalhos que os programadores nunca haviam considerado. O mais frustrante, admitiu o Dr. Michael Torres, que liderou o projeto do MIT, foi quando mudamos as regras no meio do teste. Nossa IA precisou ser completamente reprogramada. Tesla apenas pausou por cerca de 3 segundos, pareceu pensar sobre isso e então adaptou perfeitamente. Ele estava reescrevendo seus próprios algoritmos em tempo real. Mas talvez a aplicação mais tocante da inteligência de Border Collies tenha surgido em um programa piloto improvável em San Diego em 2021. A doutora Sarah Kim, uma psicóloga especializada em transtornos do espectro autista, havia notado algo interessante. Muitas de suas jovens pacientes pareciam se conectar com cães de maneiras que não conseguiam com humanos. Crianças que evitavam todo o contato visual, de repente estavam olhando nos olhos de cães, ela explicou. Crianças não verbais que não haviam falado em anos estavam murmurando para cães. Havia algo acontecendo que eu não entendia completamente. A doutora Kim lançou um estudo piloto pareando Border Collies, especialmente treinados com crianças no espectro autista. Os resultados excederam até suas esperanças mais otimistas. 70% de redução em comportamentos autolesivos, melhora significativa no contato visual e interação social. Várias crianças não verbais começaram a falar, inicialmente apenas com o cão. Redução mensurável nos níveis de ansiedade. Mas por que Border Collies especificamente? A teoria da doutora Kim era fascinante. Border Collies e pessoas no espectro autista processam o mundo de maneira similar, intensamente, com grande atenção aos detalhes e de forma muito lógica. Eles não dependem das dicas sociais sutis que podem ser tão confusas para pessoas autistas. Em vez disso, eles são diretos, consistentes e previsíveis, enquanto ainda são responsivos e inteligentes. Um caso particularmente comovente envolveu um menino de 8 anos chamado Marcos, que não havia falado uma palavra em 4 anos. Ele foi pareado com uma Border Collie chamada Luna. Por semanas, nada mudou. Marcos sentava-se perto de Luna, mas não interagia. Então, um dia, Luna trouxe uma bola para Marcos e a colocou em seu colo. Marcos a pegou e a jogou. A primeira ação iniciada que havia tomado em meses. Luna trouxe a bola de volta. Desta vez, quando Marcos a jogou, ele murmurou algo tão baixinho que quase foi perdido. Vai. Foi como se uma represa tivesse estourado. A mãe de Marcos lembrou através das lágrimas. Dentro de semanas, ele estava dando comandos completos para Luna. Então ele começou a nos contar o que Luna estava pensando. E então, finalmente, ele começou a falar conosco diretamente. Luna, de alguma forma, forneceu a ponte que ele precisava. À medida que nosso entendimento das capacidades de Border Collie se expandia, também crescia nossa consciência das responsabilidades que vinham com a criação de cães tão inteligentes. O Dr. James Serpell, da Universidade da Pensilvânia, um dos principais especialistas mundiais em comportamento canino, levantou questões éticas provocativas. Estamos criando mentes que podem estar se aproximando da senciência como a definimos filosoficamente. Ele argumentou em um paper controverso. Em que ponto precisamos reconsiderar como pensamos sobre esses animais? Se um cão pode aprender linguagem, resolver problemas complexos, mostrar empatia e até desenvolver seus próprios sistemas para entender o mundo, quais obrigações éticas temos? A questão não é puramente acadêmica. Com grande inteligência vem grande capacidade de sofrimento. Veterinários comportamentais relatam que Border Collies são desproporcionalmente representados em casos de transtornos semelhantes ao TOC, ansiedade severa e até o que só pode ser descrito como depressão clínica. O caso de Shadow, um Border Collie de Seattle, ilustra o problema. Adotado por uma família bem intencionada que subestimou suas necessidades, Shadow começou a exibir comportamentos cada vez mais perturbadores. Ele não estava sendo destrutivo no sentido tradicional. Ele estava tentando criar ordem em um mundo que não lhe dava problemas suficientes para resolver. Voltei para casa e encontrei todos os meus livros removidos das prateleiras e organizados por tamanho no chão. Sua dona,
Sarah Mitchell relatou. Todas as gavetas da cozinha estavam abertas, com o conteúdo categorizado em pilhas. Ele havia, de alguma forma, aberto a geladeira e alinhado toda a comida por cor e tamanho. Não era destruição, era um grito desesperado por estimulação mental. Shadow foi eventualmente reabilitado através de um programa intensivo que lhe dava quebra-cabeças complexos para resolver, truques elaborados para aprender e até trabalho voluntário em um lar de idosos, onde ele aprendeu a responder às necessidades específicas de diferentes residentes. Mas muitos Border Collies não têm tanta sorte. Vemos Border Collies que desenvolveram o que só posso descrever como psicose induzida por tédio, explicou a doutora Karen Overall, veterinária comportamentalista. Eles perseguem sombras por horas, ficam catatônicos olhando para paredes, ou desenvolvem rituais elaborados que devem executar ou entram em pânico. É de partir o coração porque são mentes brilhantes, aprisionadas em situações que não podem utilizar suas capacidades. Enquanto lutamos com essas questões éticas, a ciência continua a revelar novas dimensões das habilidades de Border Collies. Um dos desenvolvimentos mais intrigantes veio de um estudo de 2018 na Universidade de Edinburgh, que sugeriu que Border Collies podem ter capacidades que beiram o que popularmente poderíamos chamar de psíquico. O estudo, liderado pela doutora Elizabeth Walsh, estava investigando quão rapidamente Border Collies podiam responder a comandos. Eles mediram tanto a atividade cerebral do manipulador, usando EEG, quanto o tempo de resposta do cão. O que descobriram os deixou perplexos. Em um número estatisticamente significativo de tentativas, o cão começava a responder ao comando antes que o manipulador tivesse totalmente formado a intenção de dá-lo. A diferença era pequena, cerca de 0,3 segundos, explicou a doutora Walsh, mas era consistente e mensurável. Era como se os cães estivessem de alguma forma pegando a intenção de dar um comando antes que fosse totalmente formado na mente do manipulador. A explicação mais provável é que os Border Collies estão lendo sinais extremamente sutis, talvez mudanças na postura, microexpressões ou até alterações no odor causadas pela mudança de estado mental. Mas alguns casos desafiam até essas explicações. Considere o caso documentado de Jess, uma Border Collie na Nova Zelândia. Em 3 ocasiões separadas entre 2017 e 2019, Jess acordou sua família no meio da noite e insistiu que saíssem da casa. Ela chegou a arrastar cobertores e travesseiros para o quintal. Em cada ocasião, um terremoto significativo ocorreu 30-60 minutos depois. Sismólogos estudaram o caso extensivamente. A teoria principal é que Jess estava detectando precursores de terremotos, talvez mudanças minúsculas no campo eletromagnético da Terra ou vibrações de frequência ultra baixa, indetectáveis por instrumentos humanos, mas a especificidade de suas previsões e o tempo envolvido permanecem um mistério. Ainda mais desconcertante foi o caso de Betsy, relatado por uma família de fazendeiros na Austrália em 2020. Betsy desenvolveu um comportamento peculiar de ir ao portão da fazenda todos os dias às 4 da tarde e esperar. O problema era que ninguém vinha às 4 da tarde. A família estava intrigada, mas descartou como uma peculiaridade. 3 semanas depois, receberam a notícia de que seu filho, servindo no Afeganistão, havia sido ferido em um ataque com IED. Quando converteram o horário do ferimento para o horário australiano, foi exatamente 4 da tarde. Betsy de alguma forma sabia ou sentia que algo significativo estava acontecendo com um membro da família a milhares de quilômetros de distância. Não temos estrutura científica para explicar isso, admitiu o Dr. Rupert Sheldrake, um biólogo que estudou tais fenômenos. Ou descartamos como coincidência ou começamos a considerar que pode haver aspectos da consciência e conexão que ainda não entendemos. Enquanto debatemos as implicações filosóficas da inteligência de Border Collies, aplicações práticas continuam a se expandir. Em 2023, Border Collies estão sendo usados em campos médicos com taxas de sucesso que superam a tecnologia, detectando câncer com 95% de precisão através do olfato, identificando Covid-19 com 92% de precisão, alertando para o início de Parkinson anos antes dos sintomas clínicos. Mas o mais revolucionário é que esses cães estão ensinando os cientistas como eles fazem isso. Stella, uma Border Collie trabalhando com pesquisadores em Harvard, demonstrou como categoriza odores criando o que sua manipuladora descreve como mapas 3D de cheiro em sua mente. Ela nos mostrou que não está apenas detectando a presença ou ausência de compostos
compostos específicos, explicou a Dra. Claire Morrison, que lidera o estudo. Ela está criando perfis multidimensionais complexos que incluem concentração, relações entre diferentes compostos e até mudanças ao longo do tempo. É um nível de processamento sensorial que estamos apenas começando a entender. Essa compreensão está levando ao desenvolvimento de novos dispositivos de diagnóstico médico, baseados nos métodos de detecção de Border Collies. Mas como o Dr. Morrison aponta, nossos melhores esforços ainda estão gerações atrás do que esses cães podem fazer naturalmente. É humilhante. À medida que olhamos para o futuro, fica claro que Border Collies estão na vanguarda de uma mudança fundamental em como entendemos a inteligência animal. Relatórios de criadores ao redor do mundo sugerem que a raça continua a evoluir, com filhotes demonstrando habilidades que teriam sido consideradas impossíveis apenas uma geração atrás. Estamos vendo filhotes que parecem entender sintaxe complexa sem treinamento, relatou Margaret Holmes, uma criadora com 40 anos de experiência. Tive uma ninhada onde um filhote de 12 semanas descobriu como abrir uma fechadura de combinação, observando-me fazê-lo 3 vezes. Outro filhote da mesma ninhada parece entender conceitos numéricos básicos. Ela pode distinguir entre grupos de 2, 3 ou 4 objetos e responder adequadamente. O Dr. Serpel, sempre provocativo, levanta uma questão que pode parecer ficção científica, mas está se tornando cada vez mais relevante. Se as capacidades cognitivas de Border Collies continuarem a avançar nesse ritmo, em 50 anos podemos estar lidando com a primeira espécie não humana que exige consideração para direitos cognitivos. Parece extremo agora, mas também parecia extremo sugerir que um cão poderia aprender 1000 palavras. Mas em meio a toda a ciência e especulação, é importante lembrar o coração do que torna os Border Collies tão extraordinários. Voltemos a Chaser, cuja história começou esta jornada. Em seus últimos anos, Chaser se tornou mais do que apenas um sujeito de pesquisa. Ela se tornou um símbolo do que é possível quando mentes se encontram através das barreiras das espécies. O Dr. Pilley muitas vezes levava Chaser para escolas e demonstrava suas habilidades para crianças. Mas o que mais ressoava não era seu vocabulário impressionante, era sua alegria óbvia em aprender e se comunicar. As crianças entendiam algo que às vezes nós adultos perdemos. Pilley refletiu em uma de suas últimas entrevistas. Elas viam que Chaser não estava performando truques. Ela estava conversando conosco. Ela tinha coisas que queria dizer e nós finalmente tínhamos dado a ela uma maneira de dizê-las. Em 2018, quando Chaser estava com 15 anos e visivelmente enfraquecendo, Pilley conduziu um último experimento não oficial. Ele espalhou alguns dos brinquedos favoritos de Chaser ao redor da sala e perguntou a ela: Chaser, qual é seu favorito? Mostre-me seu favorito. Chaser se levantou lentamente. A artrite havia cobrado seu preço e caminhou pela sala. Ela pausou em vários brinquedos, cheirando-os gentilmente como se estivesse relembrando. Então ela foi até a mesa onde Pilley guardava suas notas de pesquisa. Lá, parcialmente escondida sob alguns papéis, estava uma fotografia. Uma foto do próprio Pilley tirada anos antes durante uma de suas sessões de treinamento. Chaser gentilmente pegou a foto com a boca e a trouxe para Pilley, colocando-a em suas mãos e olhando em seus olhos. Ela entendeu a pergunta em um nível que eu não havia pretendido. Pilley disse mais tarde, sua voz embargada pela emoção: eu perguntei sobre seu brinquedo favorito e ela me disse que eu era seu favorito. Ela entendeu que nossa relação, nosso trabalho juntos, nossos jogos de aprendizado, isso era sua brincadeira favorita. Chaser faleceu pacificamente em 23 de julho de 2019, aos 15 anos. Pilley, que havia falecido um ano antes, aos 89 anos, havia garantido que Chaser fosse cuidada até o fim. O cérebro dela foi doado à ciência, onde continua a fornecer insights sobre as bases neurológicas de suas habilidades extraordinárias. Mas o legado de Chaser vai muito além dos papers científicos e estudos cerebrais. Ela, junto com Rico, Blitz, Storm e incontáveis outros Border Collies, provou definitivamente que a linha entre inteligência humana e animal não é um abismo, mas um continuum. Eles mostraram que outras mentes podem pensar, planejar, sentir e até sonhar de maneiras que apenas começamos a apreciar. Hoje, enquanto você ouve esta história, existem Border Collies ao redor do mundo continuando este legado. Eles estão salvando vidas em zonas de desastre, detectando doenças antes de qualquer máquina, ajudando crianças a encontrar suas vozes, guiando os cegos, confortando os solitários, protegendo rebanhos como seus ancestrais fizeram há séculos. E sim,
aprendendo novas palavras, resolvendo novos problemas e nos mostrando novas maneiras de entender a inteligência. Mas talvez o mais importante, eles estão fazendo o que Border Collies sempre fizeram melhor. Eles estão trabalhando, porque para um Border Collie, trabalho não é labuta, trabalho é propósito, trabalho é alegria, trabalho é amor em ação. E talvez essa seja a lição mais profunda que esses cães extraordinários têm para nos ensinar. Inteligência sem propósito é vazia, conhecimento sem aplicação é inútil. Mas quando você combina uma mente brilhante com um coração dedicado e dá a ela trabalho significativo para fazer, seja aprendendo 1000 palavras, salvando vidas, ou simplesmente sendo o melhor amigo que alguém já teve, isso é quando a verdadeira mágica acontece. Os Border Collies nos mostram que Genius não é sobre o quanto você sabe, é sobre o quanto você se importa, é sobre pegar cada grama de habilidade que você tem e usá-la para tornar o mundo um lugar melhor. É sobre olhar para alguém que você ama, seja humano ou cão, e dizer através de suas ações: estou aqui, estou prestando atenção e vou usar tudo que tenho para ajudar. No final, talvez a coisa mais inteligente sobre os Border Collies seja isso. Com todas as suas capacidades cognitivas impressionantes, com sua habilidade de superar computadores e aprender linguagens e prever terremotos, a única palavra que realmente importa para eles, a única que eles realmente se preocupam em entender completamente, é a mais simples de todas: lar. Onde quer que você esteja, porque é aí que o trabalho deles está. E para um Border Collie, não há lugar no mundo que eles prefeririam estar. Essa é a história real dos Border Collies. Não apenas os cães mais inteligentes do mundo, mas professores, parceiros e prova viva de que as mentes mais brilhantes são aquelas que brilham não para si mesmas, mas para iluminar o caminho para outros. E em algum lugar agora, neste exato momento, um Border Collie está olhando para seu humano com aqueles olhos intensos e inteligentes, pronto para aprender, pronto para trabalhar, pronto para amar. Porque é isso que eles fazem, é isso que eles são: os gênios de 4 patas, os professores que nunca falam, os amigos que sempre entendem, os Border Collies. A espécie que nos ensinou que inteligência verdadeira não se mede em palavras aprendidas ou problemas resolvidos, mas em amor dado, trabalho bem feito e vidas mudadas para melhor. E essa lição talvez seja a mais inteligente de todas.